É sempre enriquecedor passar a quaresma no Seminário São João Maria Vianney, aqui em Campina Grande. Principalmente os dias da Semana Santa, porque nós podemos reviver o simbolismo da fé e assim retornar à experiência mística original da religião. Por exemplo, na Quinta-feira Santa, na missa de lava-pés, nós tivemos a oportunidade de, em um dos momentos da missa, provar do sabor da rúcula, para lembrar do amargor do pecado. E logo depois, provamos do doce do mel, para desfrutarmos do perdão de Deus, fazendo uma associação entre a amargura e o pecado, e o doce e o perdão. Ontem, no sábado de Aleluia, nós pudemos visualizar e admirar o fogo da pira santa, da fogueira, que lembra o fogo da ressurreição e também lembra o fogo transformador do Espírito Santo. E aquilo me fez meditar de como é importante nós fazermos a experiência direta da espiritualidade para nos relacionarmos melhor com Deus, que se manifesta na realidade. Nós entendemos no texto, inclusive, lido no sábado de Aleluia, como a trajetória humana, desde o Gênesis, ela sempre passa pela experiência da meditação dos símbolos. O homem que veio do barro Deus criou o homem e nele infundiu o Espírito por meio de um sopro. O homem teve vida. Antes, Deus criou o mundo separando a terra, enxugando a terra que foi feita da água, e o restante de água virou os oceanos. Separou o firmamento, onde existem as estrelas, com as constelações. Então a gente vai vendo que todos esses acontecimentos existiram porque Deus falava diretamente ao homem, e só depois tudo isso foi registrado no livro sagrado. Então a gente tem todo esse prazer de saber que Deus nos fala, mesmo que a gente não tenha um livro para ler sobre ele. Que Deus está falando conosco, porque foi assim que ele criou o mundo. Através da realidade. E essa realidade se manifesta por símbolos. Não há a possibilidade de nós dialogarmos com Deus sem nós entendermos que ele criou elementos, entes, coisas, para nós percebermos o poder dele nelas. Quando Deus fala, criei as constelações, existe o sentido que o símbolo traz, literal, constelação, um astro, uma estrela, que alumia os céus, serve de guiamento para navegadores, marinheiros, agricultores, astrônomos, e tem um sentido metafórico, poético, não menos real, inclusive mais profundo, que é o de que as estrelas são feixes de luz dentro da escuridão, provando que não existe a escuridão por si só, ela é a ausência de luz, e a luz é reflexo de Deus em todos os momentos, mesmo no caos total que a escuridão representa. Os símbolos, pessoal, são imagens que
condensam e refletem realidades criadas por Deus e que foram manifestadas antes mesmo de aparecerem em textos, antes mesmo de estarem registradas, seja por meio da arte, da pintura, seja por meio dos caracteres, das letras, das palavras. Quando Deus criou pelo verbo, do verbo tudo foi criado, o verbo foi falado. Por isso a importância da tradição oral, que precede a tradição escrita e que faz com que a tradição escrita tenha importância como um sinal, como uma seta para a realidade. É isso que o texto remete à realidade criada. E a realidade criada é a manifestação direta de Deus. Então, é aí que os doutrinalistas erram e gera um tipo de idolatria ao texto que acaba fazendo essas pessoas cultuarem o inimigo de Deus e não o próprio Deus. Porque as leis da doutrina, que são importantes, desde as leis sagradas dos 10 mandamentos, elas são uma consequência da ação do homem na realidade, que muitas vezes não pode ser registrada. E quando o homem, crescendo em número, muitos filhos, povoando a terra, precisou ter limites, Deus colocou a tábua com as leis sagradas para limitar, pela saúde, para o bem do homem, o seu comportamento, preservando a liberdade de todos. Não é porque aquele texto em si, ele provoca uma nova realidade, ele cria uma nova realidade. A realidade continua acontecendo na nossa experiência direta, sensível, que é confirmada pela nossa inteligência. Então, esse exercício de que antes da lei existe um relacionamento é comprovado pela soberania, pela supremacia da experiência mística e simbólica da religião, da prevalência da vida mística sobre a participação, sobre o conhecimento doutrinal, que tem sua importância para colocar ordem, para dar a devida importância hierárquica da existência da humanidade, que inclusive comprova a própria doutrina, o próprio magistério da igreja, comprovam a precedência, o caráter mais especial da experiência mística, quando ele, no Gênesis, poeticamente descreve como Deus criou o mundo. E como Deus vai falando por meio do seu Filho, Jesus Cristo, também Deus, por meio de parábolas. Como quando Jesus falava pelas parábolas. Ele estava convidando os seus discípulos, os seus apóstolos, o seu povo, a meditar a realidade por meio da criação, que se manifesta por meio de símbolos. Então, que essa experiência mística, simbólica da religião, possa voltar ao centro da vida católica, para que nós possamos ter uma religião equilibrada entre alma e corpo, entre mente e espírito, e possamos caminhar no centro com um determinado fim, um único fim de praticar o amor. Uma excelente Páscoa para todos. Deus abençoe.